Estamos de volta com o programa Direção Espiritual, passando rápido, não tá? A gente estava comentando aqui no intervalo. Estava dizendo para vocês que quando esse discípulo da madrugada, que é o homem, por que é discípulo da madrugada? Porque ele só encontrava com Jesus de madrugada, ele tinha medo de ser visto, mas tem todo um significado. Esse homem estava mergulhado nas trevas da ignorância religiosa. Ele tinha um profundo conhecimento da lei, mas ele tinha dificuldade de entrar no coração da lei. Você que tem filho, você sabe muito bem do que eu estou dizendo. Não basta o seu filho obedecer, ele tem de saber o porquê obedece. É o coração da lei. Se você não faz a pessoa entrar no significado de uma obediência, isso dura pouco tempo na nossa vida. Por isso que eu digo, só os livres obedecem de fato. Esse homem precisava viver essa obediência com liberdade. Ele guardava toda a lei. Ele era irrepreensível na sua conduta, mas tinha dificuldade de amar os imperfeitos, tinha dificuldade de entender, de compreender o coração do que pensava diferente dele. Então ele estava mergulhado em sombras, e ele encontrava Jesus sempre de madrugada. A partir do momento que ele encontra Jesus, ele começa a viver uma transformação, ele começa a sair da noite, ele vai entrando nas luzes do dia. O ponto alto é a crucifixão de Jesus, quando ele escuta de Pilatos, eis o homem. Essa frase de Pilatos é profundamente reveladora. Eis o homem, eis aquele a quem vocês devem observar. Pilatos não disse isso, ele não sabia que estava dizendo o homem, o artigo o é que define. Este é o verdadeiro homem, é aquele que todos nós deveríamos ter como exemplo. Aí conecta aquela frase que mudou, que fez ele prestar atenção em Jesus. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Gente, quando nós temos excessos demais dentro do nosso coração, a gente não consegue ver nenhum outro. Você já observou isso? Que às vezes você tem tanto preconceito dentro do coração, que você não é capaz de enxergar a outra pessoa. Você enxerga aquilo que você acha que ela é. Você enxerga aquilo que o outro disse, que também acha. Aí nós vamos ajuntando um bolo de achismo e nós jogamos tudo em cima da pobre da pessoa. Ah, não gosto dela não. Por quê? Ah, porque... E constrói e argumenta a partir de uma série de achismos. Se nós não conseguimos ver o outro como de fato é o outro, por causa dos excessos que a gente tem dentro do coração, imagina Deus, que ultrapassa toda e qualquer definição. Ali estava a chave, o mistério para o discípulo da madrugada. Ele precisava ter um coração puro. Primeiro, ele precisava esquecer quem ele era. Ele precisava esquecer que ele era um doutor da lei, ele precisava esquecer que ele era um especialista em religião. Ele precisava se despojar de tudo o que ele religiosamente havia construído. É como se você que já tem até doutorado, se você para encontrar uma pessoa, para você, uma pessoa simples, por exemplo, que não teve estudo nenhum, você precisa se despojar de todos esses títulos, porque senão você encontra o outro com arrogância. Aliás, eu fico pensando que a sabedoria está aí. Quanto mais você estuda, quanto mais você conhece, maior tem de ser a sua simplicidade para lidar com o que você aprendeu. É isso que demonstra a sabedoria. Que às vezes a gente encontra aquela pessoa que sabe muito, mas é tão arrogante que a gente não consegue nem prestar atenção no que ela nos diz. Esse homem, quando teve contato com Jesus, ele viveu esse conflito. Que coração puro é esse que eu preciso ter para conseguir ver a Deus? Então, Jesus começa com ele um itinerário, uma travessia. O meu primeiro título para ele era Do Campo de Batalha à Mesa Posta. Justamente para mostrar que existe uma travessia, um deslocamento, que eu preciso viver. Sabe, minha gente, eu vou ser muito sincero. Eu olho para a minha vida cristã e eu identifico tantos aspectos do Antigo Testamento, não as coisas boas, as coisas ruins, aquilo que foi modificado por Jesus.
Tantas vezes eu sou legalista, tantas vezes eu fico amarrado na obrigação das coisas e não descubro o significado delas. Aí eu não sei distinguir religião de espiritualidade. Eu pratico todos os ritos religiosos, mas nada acontece comigo, porque eu não entro na gratuidade, eu não entro no coração das coisas. Então eu fico repetindo, igual um papagaio aprende a repetir o que fala, sabe? Mas sem dar sentido às palavras. Um papagaio pode até dizer alguma coisa, mas ele não conhece o coração das palavras. É só o ser humano que é capaz de compreender a palavra, o coração da palavra. Então o coração da lei, se nós não adentramos o coração da lei, nós vamos viver no contexto das repetições inférteis. Vou à missa todo domingo, vou à missa todo dia, vou ao culto todos os dias. Mas o que isso transformou no meu caráter? Que religião é essa que não transforma a minha vida? Foi o que esse homem se questionou. No momento em que ele se percebeu arrogante, que ele se percebeu impaciente com os frágeis, começou a viver esse itinerário com Jesus, encontrando-se com ele, e o livro narra alguns diálogos desses encontros, mas o livro narra, sobretudo, o exame de consciência deste homem. O livro narra, sobretudo, este itinerário que essa criatura precisou viver para sair do contexto da noite e entrar no contexto do dia. Assim como eu e você, também muitas vezes ficamos mergulhados nas sombras da noite e não sabemos identificar o caminho. Mas aí volto à frase do Pilatos. Por que foi tão revelador para ele ouvir aquela frase? Eis o homem. Foi a hora em que ele caiu de joelhos, em que ele teve consciência de que toda aquela convivência com Jesus preparou para que ele estivesse ali naquele momento do Calvário. Porque essa foi a palavra de Jesus. No último encontro de Jesus com o discípulo da madrugada, ele fala: o momento mais difícil para você vai ser a tarde das sombras, quando você terá a oportunidade de viver o que será proposto naquela tarde. O discípulo não entendeu na hora que Jesus falou, mas naquele momento em que Jesus morre na cruz, que ele escuta aquela frase de Pilatos, ele compreende. Bem-aventurado os puros de coração, porque verão a Deus. Mas também, bem-aventurado os puros de coração, porque só eles poderão ver o homem. E aqui está, minha gente, o meu esforço constante como padre, que você acompanha, que você sabe. Eu não me sinto no direito de desvincular as coisas humanas das coisas divinas. Eu não acho que é honesto. Até respeito quem o faz. Mas eu não vou fazer no meu ofício. Você que me acompanha sabe disso. Eu não acredito na possibilidade de desenvolver uma espiritualidade sem tocar nas mazelas humanas. Aquele que precisa retirar os excessos para ver a Deus, precisa também retirar os excessos para ver o ser humano. Porque senão a gente não vai ver. Nós vamos tocar o tempo todo nas caricaturas. Eu vou tocar no preconceito, eu vou fingir que te conheço, e vou manter dentro de mim a visão preconceituosa, e também vou passar uma vida inteira fingindo que conheço a Deus, quando na verdade eu só toquei no seu fantasma. Qual é esse fantasma? Aquele que foi construído pela sociedade, aquele que foi ensinado para nós de maneira equivocada dentro da catequese, nos sermões que nós ouvimos, ou na prática infértil daqueles que se dizem religiosos e que frequentam os nossos meios. Porque nada pode ser mais danoso para o processo religioso de um ser humano do que receber o mau exemplo de um outro que se diz religioso, mas que vive apenas hipocrisias das religiões. É muito danoso para nós. Então, este homem precisou viver o reconhecimento dessa fragilidade que existia nele, para que ele tivesse condições de avançar. Vocês sabem que eu até tenho muito escrúpulo
de ficar fazendo propaganda do que eu faço, do que eu escrevo, do que eu canto. Mostro, se você acha que vai fazer bem a sua vida, você compra, você lê. Esse é um livro que eu gostaria de lhe recomendar. Talvez seja aquilo que eu considero mais maduro do meu ministério, da minha reflexão, como um homem que estudou teologia, como um homem que gosta de estudar teologia. Uma leitura que você possa indicar a alguém que não é muito religioso, mas que de repente possa ter a feliz oportunidade de descobrir o lado positivo do cristianismo. É o que eu pretendo com esse livro, O Discípulo da Madrugada. Olha, falando hoje, eu escolhi um e-mail que eu recebi para esse primeiro programa, que eu queria apresentar o livro para vocês, já que eu lancei ele no mês passado e eu não tive a oportunidade de estar aqui. Gostaria de ter falado do livro em outra oportunidade, não falei, aproveitei hoje para o nosso primeiro programa. E coincidentemente, ou providencialmente, o Paio, lá de Brasília, escreveu um e-mail para nós, relatando o encontro que ele teve com um homem que não acreditava em Deus e que eu achei muito interessante e que vai nos ajudar a continuar nessa reflexão. Ele fala assim: Padre Fábio, meu nome é Romilson Sampaio, tenho 32 anos, sou casado, pai de uma menina de 12 anos, moro em Brasília. Escrevo-lhe, pois no último fim de semana fui à Costa do Sauípe, na Bahia, com minha esposa, e acabamos conhecendo um senhor de 69 anos. Ele estava desacompanhado. Na oportunidade, nos contou que é casado há 46 anos, pai de 4 filhos e tem 10 netos. Um homem cético, sem nenhuma predisposição para a modéstia, mas empenhado em ser simpático. Demonstrava ter bom nível cultural e com muitas histórias nos garantiu boas conversas. Pois bem, em uma dessas conversas, minha esposa e eu revelamos que somos católicos. Talvez ela até já soubesse, pois minha esposa estava com uma camisa de Nossa Senhora e eu com um escapulário à mostra. E que fazemos parte do encontro do ECC de nossa comunidade. Foi quando esse senhor resolveu nos revelar ser totalmente agnóstico. O que é agnóstico, gente? É uma pessoa que não crê. Não é um ateu, mas é uma pessoa que é indiferente. O agnosticismo é um pouquinho diferente do ateísmo. O ateu é aquele que assume: eu não creio. Eu não creio em Deus, não acredito em nada. O agnóstico é aquele que é como se ele relativizasse a importância de afirmar crer ou não. Vai mais ou menos por essa linha. O agnóstico coloca sempre tudo em questão. Padre, confesso que fiquei sem saber como me comportar diante do ceticismo daquele homem. Pensei em mudar de assunto, mas ele avançou. Contou-nos que acabara de chegar da Itália, que visitou a Basílica de São Pedro. E segundo ele, ao adentrar a Basílica, suas pernas tremeram. E eu perguntei: por quê? Ele me respondeu que não fazia a menor ideia de ter tido aquela reação. Disse-nos que, mesmo sem conseguir explicar, não podia negar que algo sobrenatural acontece naquele lugar. Neste momento da conversa, eu me animei, mas não demorou e o velho voltou a questionar a existência de Deus. Padre Fábio, como devemos nos comportar diante de pessoas assim? A verdade, padre, é que nós vivemos, embora com a sensação de que deveríamos ter tentado evangelizar aquele homem, talvez, ao professarmos a nossa fé, o tenhamos feito. Mas quem sabe a gente poderia ter ido além. Este foi o sentimento que ficou. Desculpe-me por alongar o escrito, mas gostaria de compartilhar com o senhor essa história. Sua bênção. Romilson Sampaio, do Distrito Federal. Romilson, muito obrigado. Muito pertinente, viu? Muito pertinente a sua partilha, sobretudo hoje que nós estamos falando de fé, e falar de fé também falar de dúvidas. De vez em quando nós encontramos pessoas que duvidam, de vez em quando nós duvidamos, mesmo as pessoas mais crentes também têm os seus momentos de aridez espiritual, isso faz parte do nosso processo. E ao se deparar com esse homem, você teve essa oportunidade de demonstrar o que a fé já fez na sua vida. Acho que a maneira mais interessante de lidar com aquele que não crê não é estabelecendo um embate com ele,
O embate pode até ser interessante do ponto de vista das ideias. Eu sempre que eu tenho oportunidade e eu vejo que o outro está disposto ao argumento lógico, aquele debate que passa pelo discurso racional, por A mais B, não é? Quando você precisa de recrutar todos os argumentos lógicos para dizer o porquê você acredita dessa maneira. Isso é interessante. Uma conversa, eu me lembro em sala de aula, isso era muito comum. As dúvidas eram levantadas e elas eram tratadas com muito respeito. Se existe essa oportunidade, vamos lá, vamos discutir, vamos dar os motivos da nossa fé. Se não, meu amigo, a melhor maneira de dar uma resposta àquele que não crê é a gente demonstrando os benefícios que a fé já trouxeram na nossa vida. Aí entra o argumento que não pode ser contestado. Porque um argumento lógico, aquele que é o fruto de um raciocínio, esse até pode receber contestação. Mas uma vida bem vivida, nós não podemos contestar. Você olha de repente, não sei se é o seu exemplo, eu olho para a vida da minha mãe e eu não tenho como negar que a fé fez uma diferença enorme na vida dela. O fato da minha mãe acreditar em Deus, acreditar como acredita, ter sido alimentada pela teologia do coração de Jesus, que é a teologia do simples, né? A minha mãe nunca estudou, ela nunca frequentou teologia, ela nunca frequentou as salas de aula, ela frequentou 2 ou 3 anos só de sala de aula. Mas a minha mãe fez uma experiência desde menina do coração de Jesus, muito jovenzinha entrou no apostolado da oração, que é aquela devoção que existe, muito presente nas cidades do interior, onde a devoção do coração de Jesus é ensinada de maneira muito espontânea. A minha mãe começou a viver assim. Ela foi vivendo, desde menininha, as experiências de conhecer um Deus que a amava, que era capaz de ter o coração para fora, de tão transparente que esse Deus é. Ainda falava sobre isso no lançamento do meu livro lá em Belo Horizonte, que sempre me fascinou a imagem do coração de Jesus, porque é um homem que tem o coração para fora. Nada está escondido nele. Tudo está revelado. E o que está revelado? Amor, generosidade, solidariedade, justiça. Assim a minha mãe foi educada, acreditando num Deus assim, que ama. E a partir dessa experiência de fé, a minha mãe se tornou uma mulher grandiosa, que eu admiro profundamente. Eu reconheço todos os defeitos que ela tem. Eu reconheço todos os limites da minha mãe. Mas o que a fé fez com a minha mãe, os momentos mais difíceis da vida da minha mãe, em que ela conseguiu permanecer de pé, foi porque ela acredita em Deus. Isso não pode ser contestado, Romilson. Às vezes nós temos muita ânsia de dizer para o outro o que a gente nem sabe dizer, quando na verdade nos basta viver. Basta ver ele, o amor seu pela sua esposa, o valor que existe na sua fidelidade por ela, e que você é fiel a essa mulher por você acreditar em Deus, que você trata o seu filho com distinção, que você impõe o respeito na hora certa, que você impõe o limite na hora certa, porque você acredita em Deus, que você é honesto nas pequenas coisas, que você não rouba, que você não engana. Tudo isso, meu amigo, é testemunho de fé. Pode ser que esse homem tenha saído de lá com um modelo positivo, de alguém que acredita em Deus sem fazer discurso. Aí sim ele entende, talvez não agora, mas daqui a um tempo, o que a Basílica de São Pedro provocou nele. Porque a gente precisa entender que o que faz uma basílica ser santa não é a construção das paredes. O que faz um lugar ser santo, hoje nós estamos aqui nessa casa, essa casa edificada com tanto carinho, porque eu conheço a história dessas paredes.
Eu sei como tudo isso aqui foi construído, o porquê foi construído. Essas paredes estão repletas de sentimentos bons, de motivos bons. E eu sei, já falei isso aqui, vou falar em outros momentos. Quantas pessoas já foram acolhidas de maneira cristã dentro dessa casa? Aqui não se reza outra língua. Aqui não se fala outra língua. É o amor, é o respeito a quem chega. Então, o tempo pode provocar no coração deste homem o entendimento do porquê que a basílica o emocionou. Porque ali muita vida foi transformada. Aquelas paredes estão carregadas de sentimento. É assim, Romilson. Às vezes nós não temos condições de convencer o outro através do argumento lógico, racional, mas nós convencemos através da nossa vida. Isso é tão pertinente para os dias de hoje, minha gente. É tão pertinente para os dias de hoje a gente compreender que a nossa fé, a maneira como nós vivemos a nossa religião, a nossa espiritualidade, é o primeiro testemunho que nós damos ao outro. Por que às vezes o outro não acredita em nós? É porque ele vê como a gente vive. E se ele vê como a gente vive, ele não vai ser capaz de compreender numa palavra que a gente diz. É como o pai que está querendo que o filho não beba, mas ele bebe. É como a mãe que está pedindo ao filho que não fume, mas ela fuma. Existe uma incoerência aí. Os filhos aprendem melhor quando a lição é ensinada através da vida, através do testemunho, não do argumento. O argumento às vezes não serve para nada. Em última instância, o que o outro presta atenção não é no que a gente está falando, é como nós estamos vivendo. Isso é definitivo. Isso realmente faz a diferença. Isso nos retira da noite e nos coloca sob a luz do dia. Isso sim faz com que a nossa madrugada abra espaço para o alaranjado do dia que nasce. É assim que Deus se faz presente no mundo. Quando nós, por meio do nosso testemunho, por meio da nossa vida, nós demonstramos ao outro que vale a pena viver a pertença religiosa. Porque senão o outro não vai acreditar mesmo. Neste tempo de tanto ceticismo, de agnosticismo, de ateísmo, muitos ateísmos, eu volto a dizer, são gestados dentro das nossas sacristias. Quem trabalha nos bastidores da igreja precisa fazer um esforço muito grande para continuar acreditando em Deus. Sabe por quê? Porque ele vê de perto as fragilidades. Vê de muito perto. Precisa rezar dobrado. E nós que somos padres, nós precisamos fazer um esforço imenso para que a nossa conduta seja coerente, para que a gente não seja causa de escândalo para os que estão ao nosso lado. Por isso é tão bonito quando você vê numa comunidade que o sacristão acredita em Deus. Que o sacristão é um homem de fé. Que para ele o rito não é banal, é sagrado. A qualidade de uma comunidade, minha gente, você não mede pelo número de pessoas que frequentam, não. Você mede pela qualidade dos bastidores, da fraternidade que prevalece ali, de como as pessoas se amam, elas trabalham juntas, elas se amam, elas se ajudam. Eu sempre digo isso lá em casa, digo isso para minha banda que me acompanha pelo Brasil há mais de 5 anos. Minha gente, qual é o testemunho que nós podemos dar, desde a hora que nós chegamos no local do evento até a hora que saímos? A maneira como nós vamos tratar a equipe técnica, a maneira como nós vamos tratar aquele que está montando o nosso som, porque eles estão prestando atenção, é a banda do padre. Isso não é uma questão de hipocrisia, não. É a gente dar a oportunidade de que o nosso trabalho seja o nosso lugar da nossa conversão. Ou você acha que eu vou viver essa bobagem de sair cantando por aí, de sair escrevendo por aí, só para fazer bem ao outro? E não perceber o benefício que Deus faz em mim, através do meu trabalho, seria uma ingenuidade da minha parte. Pensar que Deus só realiza na vida do outro, que não realiza na minha. Realiza sim. Ele me dá essa oportunidade. Eu faço bem ao outro, mas você pode ter certeza que o bem que Deus me faz,
O bem que Deus realiza na minha vida é uma consequência natural da minha entrega. Isso é ser religioso. E isso é evangelizar. Sem que a gente abra a boca. Aí no seu ambiente de trabalho, dentro da sua casa, as pessoas estão prestando atenção se vale a pena seguir a Deus ou não. Obrigado. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Que Deus derrame sobre todos nós a bênção, a proteção. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O amor é forte, mais que a morte é lindo, como o sol surgindo no amanhecer. O amor maduro traz em paz na alma esse tom de calma que completa a cruz. O amor é forte, mais que a morte é lindo, como o sol surgindo no amanhecer. O amor